gente. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Nós estamos hoje aqui na Livraria Universitária no nosso primeiro podcast. E agora, toda semana, a gente vai trazer uma grande celebridade aqui da nossa reunião. E hoje a gente traz nosso amigo, nossa grande celebridade, escritor, professor, poeta, Abraão Vitoriano. Tudo bom, Abraão? Tudo bom, Regina. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente ao convite da amiga Regina. E mais um dos seus empreendimentos, ela agora que está tiktokeira, sigam o nosso influencer TikTok. digital, né? E a Livraria Universitária sempre é sinônimo de inovação e tecnologia. Então, estou muito feliz de estar aqui com você. Pois ótimo. Aí a gente fez, Abraão, nosso podcast As Fofocas Literárias. Agora eu queria saber de você as suas fofocas. O que os livros trouxeram para vocês? E fale sobre seus livros, as fofocas dos bastidores. Quero saber das fofocas dos bastidores, o que vem por aí. Me conte tudo, quero saber de tudo. Ai, vou saber de amores, de vida, de tudo. Eu não sabia, eu estava de frente com o Gabi. Mas, já que é para trazer as fofocas, né? A fofoca número 1 é que tem um livro pronto. Eita, que bom. Já foi impresso e em breve eu vou estar lançando. Esse livro, acredito que você vai se identificar muito, não só você, mas muitas outras pessoas, porque é um livro em homenagem às mães. Né? A partir das pérolas da minha mãinha lá do Facebook, eu tornei isso um livro. E você que é um nordestino, que faz questão Da de gema. da gema, nós que somos nordestinos, mas que você, enquanto mãe nordestina, vai ter uma identificação muito natural. Então é a primeira fofoca. Não só as mães nordestinas, mas todas as mães. Vitória está aqui nos bastidores e sabe que elas fazem esses cursos de artes dramáticas, elas gostam, né, do teatro, do exagero, da hipérbole e desse super cuidado, do medo, né? Sempre a mãe pensa quando o filho está saindo de casa, vai passar um carro, vai atropelar e vai óculos para todos os lados. Ela nunca imagina que tudo vai ocorrer bem, né? Se começa a chover, vem uma tempestade, um furacão e o mundo vai acabar. Então, o livro traz um pouco disso, né? Desses sentimentos e também dos afetos, porque a mãe é uma parte da nossa vida e que nos mantém em pé. Então, o livro está dividido em 3 partes que reportam a esse momento de um pouco mais incisivo da ignorância, assim, às vezes daquele jeito meio arredio de dizer as coisas, de ser muito direto. E um segundo momento em que ele fala justamente dos afetos. E um terceiro momento que é a gastronomia, né? Porque mãe também é sinônimo de comida, de comer bem. Então, o livro tem isso. Essa seria a primeira fofoca. Ótimo. Aí depois eu quero que você solte aqui algumas pérolas para as pessoas já ficarem loucas para saber do restante. São muitas, Regina. Se eu fosse tentar. Você sabe porque você já experimentou os quitutes da manhã, né? Quando eu chego, eu falo de manhã, então quase todo mundo já conhece, tanto que eu falo. Eu já ganhei bolo, gente. Já ganhei mucunzá, delícia, saudade. Fica a dica. Então essa era a primeira fofoca, né? Nesse livro tem justamente isso que eu estou colocando, nesses dramas, dela, por exemplo, sair para o centro da cidade para ir para o banco e acabar conhecendo uma mulher e comprando cocada, chegando em casa com muita cocada, sendo que ela é diabética, e eu não entendi o porquê das que eu gostei da mulher, e faz sentido eu comprar cocada, e outras coisas também, né? Ela disse que eu não sei cozinhar, eu não sei fazer nada, e quando ela chega em casa está sempre reclamando, então tem muitas outras cenas. E o jeito dela de dizer eu te amo, que é sempre com arroz de leite e carne assada, né? É uma forma dela dizer eu amo você. E acredito que são essas as fofocas, né, que a gente pode trazer no primeiro momento, e também os projetos futuros, né, que a gente está se planejando. Mas dá para dar uma dica nesses projetos, nesses futuros projetos. Eu quero que você me solte alguma coisa, só para a gente ficar antenado para ver o que vem por aí. Eita, ela tá hoje inspirada. Regina, eu comecei com poesia, né, com o livro Pétalas Raras. Você, inclusive, foi uma das incentivadoras, abriu seu espaço para que eu fizesse o lançamento. Depois do Pétalas em 2013, veio o Estado de Graça em 2014, um livro de prosa poética.
Em 2018, veio Cidades em Qualquer, que nós ainda não fizemos o lançamento aqui, então acredito que vai acontecer junto ao livro, né, Pérolas de Manhã. E eu estou começando a pensar, né, em um processo de maturação a escrever ficção. Então é uma dica que eu posso dizer. Eita. Você que adora esse gênero, né, já escrevi alguns contos, participei recentemente, faz algum tempo já, mas iniciando, de um curso de contos, produzi alguns contos, então estou me enveredando um pouco pela ficção. Não sei ainda quando virar um livro, nem quando eu vou me dedicar a esse tipo de escrita, porque exige uma certa concentração, um outro processo diferente do poema, mas é uma outra fofoca que eu posso compartilhar. Agora, Abraão, me diz uma coisa. Eu estava pensando, esses anos, de ano passado para cá, a gente viveu nessa pandemia, nesse horror, nesse vírus maldito que eu chamo, que abalou tudo, as estruturas, principalmente aliás, de tudo, todo o comércio, principalmente os pequenos, e a educação afetou muito. O que você acha que mudou, você como professor agora, o que mudou e o que a gente vem pela frente? Assim, o que vem pela frente, eu começo pelo outro ponto, ainda é muito cedo para a gente conseguir destacar. Porque eu escuto muitas pessoas falarem de pós-pandemia, mas nós ainda não passamos pela pandemia. Nós estamos aqui de máscara ainda, porque estamos vacinados, então a gente ainda tem essa possibilidade, mas temos que usar máscara sempre, né? Com certeza. Máscara, álcool gel. Engraçado que a livraria universitária já usava álcool gel. Já usava. Muito antes, né? Regina sempre teve esse cuidado. Sempre tive. Desde H1N1. Foi. A gente começou com pote na livraria. Eu lembro sempre disso, né? Que eu passava por lá. Então, assim, o aprendizado que fica é do quanto esse momento presencial ele é insubstituível. Pelas interações, pelas formas de contato, pelo acompanhamento, mas ao mesmo tempo esse ensino remoto, ou com essa era tecnológica, a forma como nós fomos inseridos, que é importante dizer que a nossa modalidade de ensino é uma modalidade presencial, né? A nossa forma de ensinar é presencialmente, né? Enquanto educação básica, enquanto ensino superior também, na maioria das faculdades, embora exista o ensino à distância, nós fomos imersos nesse processo de ensino remoto. Então, alguns foram pegos de última hora e tiveram que mudar a sua prática, outros já tinham conhecimento sobre plataformas e aplicativos. Então, isso trouxe também uma outra forma de aprendizagem colaborativa, um outro tipo de formação tecnológica, de saber também utilizar outros dispositivos, outras ferramentas, e aí vem também o atributo das metodologias ativas. Então, tivemos muitos aprendizados, estamos tendo muitos aprendizados. Mas eu sou aquela pessoa que acredita muito no face a face, nesse ensino presencial, no calor humano, nos afetos, e que eu sinto muitas saudades, mas ao mesmo tempo eu sei que tudo isso virá no momento certo, quando nós estivermos protegidos, né? Ou pelo menos com proteção maior para quem socorre. E com todo esse ensino remoto, não só na área universitária, ensino público, ensino particular, o que você, o aprendizado em si, dessas crianças, desses jovens, o que afetou na sua opinião? Eles foram relocados para casa, né, saíram de um ambiente que eles conviviam há muito tempo, inclusive há crianças que nem chegaram a conhecer a escola, né, que iniciaram essa trajetória já nesse ensino remoto, e eles tiveram que aprender uma outra forma, uma outra linguagem, que para eles é muito comum, que é a linguagem digital. Para nós, né, professores, alguns inclusive, e olha que eu não sou nem tão velho assim, né? Você é jovem. Sou bem jovem, mas nós gostamos muito dessa prática mesmo, né, desse cotidiano da sala de aula, do chão da escola. E eles já conhecem essa linguagem digital. A grande questão é que nem toda informação é conhecimento. Então é importante a gente problematizar isso. Não é simplesmente ter acesso, é transformar isso em conhecimento. Então muitas dessas crianças, elas sabem utilizar os aplicativos, elas reconhecem, elas têm uma facilidade, elas são muito ágeis, né, na tecnologia, mas é preciso ter uma mediação pedagógica eficaz. Então eu avisto assim, que o conhecimento que está sendo colocado em xeque nesse exato momento é como transformar esse bombardeamento de informações, de aplicativos, de ferramentas em conhecimento. E aí chegamos mais uma vez à relevância e à importância do professor,
né, como aquele que vai mediar, aquele que vai facilitar esse processo. Muito bem. Eu vejo muito aqui essa dificuldade para muitos professores, essa mudança trágica que foi. Uma coisa séria, Abraão, que eu vi conversas, eu converso muito, você sabe. Eu converso muito com quem chega aqui, porque, gente, a livraria universitária não tem cliente, tem amigos. Verdade. Isso é a livraria universitária. Vitória, como estamos nas redes, muita gente pode ver depois. Aí, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Agora eu vou fazer um TikTok sobre isso. E não meu. Aí, gente, sobre a saúde mental dos professores que você convive, que você conhece. Eu conversei com vários que realmente estão frequentando psicólogo, tem uns até psiquiatras. O que você acha sobre que você vê a saúde mental? Minha filha é psicóloga, quem quiser, viu? É porque ela fala, né, chance, não aproveita. Já. Regina, a saúde mental é uma questão muito séria e que isso precisa ser discutido antes, durante e depois da pandemia, né? Já deveria ter uma preocupação pública sobre essa saúde mental do professor. E agora, nesse momento, de uma forma ainda mais peculiar. A gente tem que pensar nesse acolhimento psicossocial desses professores, desses alunos, pensando que eles estão há mais de 1 ano e meio em casa, né? E sobrecarregados também, porque nós não tivemos férias, né? Essas férias, elas podem ser repensadas de outra forma, porque a gente fez muito curso, estava sempre preparando material, e estamos inseridos ainda imersos nesse processo. Então, assim, a saúde mental é um ponto que precisa ser discutido a partir de diferentes frentes, não só, né, do apoio do psicólogo, ou do tratamento psicológico ou psiquiátrico, se for necessário, mas também de condições dignas de trabalho. Nós precisamos também nos sentir abraçados no nosso mercado de trabalho. A gente também precisa trabalhar de uma maneira que não nos sintamos, que a gente não sinta em algum momento que está sendo ali algo impositivo, obrigatório do ponto de vista de ruim. Então a gente tem que ter esse acolhimento, uma rede de acolhimento na escola para esse profissional que vai retornar e que ele tem também que colocar para fora muita coisa que ele conviveu, que ele teve que ver ali de perto. Então é um problema, antes de tudo, social e, por que não dizer, político. É importante que nós, professores, tenhamos essa consciência e que muitas pessoas vendo do outro lado observam assim, o professor está em casa, não está trabalhando tanto, ele está trabalhando menos, e eu faço o convite e desafio a você ser professor por um dia, né, e experimentar o tanto que aquele trabalho de 4 horas ou 5 horas de aula, ele é apenas a culminância de toda uma preparação, de um planejamento, de uma avaliação de semanas, de meses, de finais de semana que a gente não para, né, no segundo. Então, assim, uma questão central na discussão sobre a educação hoje, saúde mental, e que a escola precisa abraçar, cuidar desse professor. É cuidando do cuidador. Muito bem. Agora, Abraão, eu estava lendo aqui que foram produzidos, vou mudar de assunto, viu, gente? 400 filmes baseados nas obras de Shakespeare. Foram feitos 400 filmes baseados na obra de Shakespeare. E nas obras de outros autores, bem mais, né? Porque eu acho que mais de 90% hoje dos filmes são baseados em livros. E nós vivemos numa cidade artística, né? Cajazeiro, além da cidade que ensinou a Paraíba a ler, tem muitos artistas, saíram daqui muitos artistas. E o que você acha da gente começar a chamar as pessoas para ler os livros nossos, para botar nossos livros no mundo, para fazer um filme, uma peça baseado nos livros dos nossos, como você, escritores de Cajazeiro e da nossa região? É algo que seria, assim, inicialmente ousado, porque nós não dispomos da valorização necessária, infelizmente. Então teria que ter uma reconstrução, ou uma quebra de paradigmas e a instauração de uma outra mentalidade em relação a isso, porque
nós ficamos muito afeitos, muito ligados no que está acontecendo exteriormente e aquilo que está acontecendo no nosso lugar, no nosso interior a gente não percebe. Então o primeiro ponto seria valorizar essas obras, catalogar essas obras, fazer com que os alunos tenham interesse, porque, veja, se a gente for lançar um filme sem que os alunos, eu falo enquanto escola, mas sem que os adolescentes, os jovens, que são um público que consome mais esse tipo de material, tenham conhecimento, ele não vai surtir o mesmo efeito. Você sabe disso, por exemplo, 13 Porquês, né? O livro estourou e a série foi acompanhando esse sucesso. Então é importante que a gente sinta primeiro essa valorização e depois a gente possa pensar em outra linguagem, que é a linguagem cinematográfica. Pensando sempre que um filme é uma edição, né, uma releitura de uma obra. Ele não vai conseguir transportar tudo aquilo que um livro, né, o prazer, a sofisticação, aquele encontro de alma que você tem com o personagem, às vezes aquela raiva, aquele sentimento que a gente tem, né, diante de um livro, que o filme ele vai fazer um resgate, ele vai fazer alguns recortes para contar uma história naquele tempo. Mas é importante que o jovem ele tenha essas diferentes experiências, como as crianças também. E por que não trazer justamente os autores locais, falando da nossa cultura, do nosso regionalismo, dos nossos causos, né? Fazer com que o jovem sinta que aquela cultura, que ele está ali vivendo, que ele está vendo, né, o seu lugar precioso, o seu pedacinho de chão também tem o seu espaço e suas histórias com aventura, com clímax, com enredos apoteóticos, porque nós vemos isso muito distante. Mas quando você escuta um contador de histórias aqui próximo, né, os repentistas mesmo, tem assim, um enredo muito interessantíssimo e que isso pode ser explorado em filme. Eu sempre lembro daquela música que vocês vão lembrar com certeza, Saga de um Vaqueiro, um clássico do forró, né, cantado também de uma maneira mais romântica como Rita de Cássia, e que aquilo dá uma história. Né? Quando você começa a perceber a narrativa, o personagem, a emoção, então aquilo ali poderia ser produzido no filme, né, gente? Depois invista nisso. Vamos virar cinematográfica. Vamos fazer um filme. Ou uma peça teatral aqui, né? Tem tantos atores bons aqui em Cajazeiro, fazer baseado nesses livros, grandes livros aqui da nossa turma aqui de escritores. Abraão, outro, Oswaldo de Andrade se casou com Tarsília do Amaral. E casaram num cemitério. Uma curiosidade. E Abraão vai casar onde? O escritor Abraão vai casar onde? Gente, não estava no script. A gente tá fofoca literária mesmo. Olha, você antes de vir pense com calma. Faz as perguntas assim, quase psicanalista. Olha, você quer psicóloga, depois eu preciso explicar. Regina. Eu não tenho previsão de casar. Então, assim, o cemitério, né? Como aquele conto lá de Lígia Fagundes Telles, que o ex-namorado leva, né? Sua ex-namorada, que é a protagonista do conto, venha ver o pôr do sol, já fica essa dica para quem gostar de contos. E ele leva ela para o cemitério, eles começam a conversar, ela fumando, até que acontece algo que, óbvio que eu não vou dizer, vocês vão ter que ler, né? Mas eu não tenho nem essa visão mais fúnebre de casar nem também de casar na praia. Eu não me vejo casando hoje, né, com 32 anos. Não sei se depois assistindo esse vídeo, eu lá na frente, né, eu vou dizer, meu Deus, que barbaridade que eu fiz, mas eu não me vejo casando ainda. Assim, não sei, pode ser que aconteça, mas com certeza a Regina não seria no cemitério. Eu iria procurar essas curiosidades. Tem outra curiosidade também, eu quero saber. Machado de Assis era negro, órfão, e a sua mãe ainda jovem. Ele teve que ajudar a mãe e vendia balas de coco, né? E depois disso arranjou um trabalho numa tipografia. E isso despertou a ele a vontade de escrever. E a vontade do Abraão de escrever veio da onde? Sempre que eu me imaginei no mundo foi com a escrita. Eu digo que a palavra é o meu primeiro e último instrumento no mundo. Eu não me imagino sem palavra. Toda a minha emoção vem pela verve da palavra, né? Pela força, pela potência da palavra. Mas assim, o que foi despertando o meu interesse por isso
foi ouvir os meus avós contadores de história, né? Minha avó materna, paterna e meu avô materno. Alguns ótimos contadores de história. Eu sempre fico essa mesma conversa porque foi a partir dessa escuta, né, da arte de ouvir que Rubem Alves fala tão bem, né? Nós precisamos... Gente, tem algum passalto aqui, mas algo que acontece, né, Vitória? Ali, ó. Ele fala tão bem nisso, né, que precisamos de um curso da arte da escutatória. Então foi ouvindo, Regina, essas histórias que me despertou a vontade de escrever. Eu pensava, se tem histórias tão interessantes, por que não criar as minhas? Então... Muito bem. Agora... Mas... Se prepara. Outra curiosidade que eu vi, gente, essa aqui é... Os primeiros livros eróticos batizado de romances entre homens, por ser era proibido do sexo feminino. Era impresso no formato de brochura e era só para homem. E a palavra brochar veio desses primeiros livros eróticos. Depois disso, foi ganhando outros sentido. O que você acha desse tipo de literatura? Para mim, se a literatura ela causa um impacto, seja de alegria, de tristeza, de entusiasmo, de prazer, de euforia, ela tem que fazer sentido. Se ela faz sentido, eu não tenho nenhum crime, nenhuma ideia de proibição. Pelo contrário, eu vejo que o erótico precisa ser muito explorado. Porque às vezes nós esquecemos que a nossa alma é erótica, como diria a Adélia Prado, né? Erótica é a alma, nossa alma é erótica, ela está todo momento sentindo, tendo impressões, sensações. E às vezes a gente esquece disso, né? Temos ainda uma imagem às vezes muito puritana. E na literatura é o terreno que tudo pode, então por que não explorar esses pontos eróticos? Eu vejo que há espaço para todo mundo, eu pelo menos leio, me identifico, então não vejo nenhum problema quanto a isso. Olha, gente, na livraria universitária você ainda tem um cafezinho aqui bem gostoso. E uns biscoitinhos da minha cunhada, Margarida. Toda uma propaganda. Tem que fazer propaganda dos nossos, minha filha. Sim, como eu já estou respirando, eu estou pensando, já falou do erótico, o que é que vem por aí? Agora, não, mas falando do erótico, que até hoje ainda tem preconceitos, né? Existe um certo preconceito, um certo tabu ainda, quando se fala em sexualidade. Aí eu queria falar, hoje nós estamos tendo muitos livros, e não só romances eróticos, mas temos muitos livros hoje falando sobre gênero, principalmente para os jovens. Sim. Inclusive eu adotei um no nosso clube do livro, o Menino de Ouro. Eu adotei, a gente vai ler para agora em agosto. E o que você acha desse gênero para os jovens? É uma discussão assim imperiosa, uma discussão urgente que precisa estar acontecendo em todos os ambientes. Primeiro por entender que a discussão sobre gênero é muito ampla e ela vem de diferentes realidades. Entendendo também que a nossa orientação sexual, a nossa identidade de gênero, o sexo biológico, eles precisam ser definidos de uma maneira muito clara para que as pessoas não se confundam e também que a gente consiga, a partir dessa discussão, ir movendo outros saberes, outras experiências e quebrando esses muros do preconceito. Então, quando o jovem ele lê um livro como Menino de Ouro, né, isso... a gente está lendo. No Clube do Livro. No Clube do Livro e outras obras, outros autores que nós temos inclusive no Brasil, que discutem essa questão da sexualidade com outros personagens, como o próprio Fernando Abreu e muitos outros autores, né, atuais, que às vezes na literatura não tem intenção de falar necessariamente sobre isso, mas acaba falando porque fala do humano, fala da condição humana. Então a discussão sobre o gênero ela é muito ampla, ela é muito diversa, ela é muito interessante. E acredito que
todos, independente da forma como você se vê, como você se enxerga, nós temos que ter sensibilidade de captar isso. Porque a alma do outro importa, a forma do outro ser importa. E eu penso que esse é um dos primeiros passos para que a gente possa concretizar uma vivência mais harmônica. E Abraão, hoje a gente está falando muito sobre isso, sobre o preconceito racista, sobre o preconceito da homossexualidade, sobre o preconceito, enfim, em geral. E o que a gente pode, você como professor, tem, o que pode, a liberdade, como professor, pode falar sobre isso? É interessante você trazer isso, Regina, porque ainda, embora o projeto esteja aí por um tempo arquivado, né, há ainda quem defenda a ideia de uma escola sem partido. E essa ideia de escola sem partido é justamente essa amordaçar a fala do professor. Então o professor, ele é um incentivador de um pensamento crítico. Ele faz o aluno pensar. Quando ele leva ao aluno essa semente do pensamento, da reflexão, da análise, ele está contribuindo para a formação de um cidadão que está além daquela ideia de cidadania como vou lá e volto, porque isso não é ser apenas cidadão, né? Então, é desconstruir muitos desses conceitos. E o preconceito, é importante aquela fala lá de Nelson Mandela, porque ele diz uma coisa que nós nos esquecemos: ninguém nasce preconceituoso. Nós vamos construindo esses preconceitos, essa visão, né, deturpada, estereotipada, o medo do estrangeiro, o medo do desconhecido, vai nos levando a ter. Ninguém nasce preconceituoso, a gente aprende. Então, se a gente aprende a ser preconceituoso, por que não aprendermos a ser respeitosos, a ter uma convivência plural, a entender as diferenças? Porque o preconceito muitas vezes ele vem, quase sempre ele vem da ignorância e da incapacidade de me abrir para o outro. Se eu respeito as diferenças, se eu entendo que todo mundo é diferente, que nós não, essa igualdade, né, que nós pensamos, ela não existe, e aí Vitória pode até me corrigir, mas eu amo aquela frase de Caetano Veloso, que de perto ninguém é normal. Essa ideia de normalidade me assusta. Eu, pelo menos, Regina, não sei se ainda vou me casar, mas eu diria que se eu fosse um dia me casar, não seria com uma pessoa normal. Eu não gosto de pessoas normais. Porque pessoas... Eu acredito assim, até por ser poeta não daria, né? Eu gosto muito de Manuel de Barros quando ele diz assim: o que atraía ele no homem era o homem que tem uma perna maior do que a outra. Então eu gosto do defeito porque o defeito ele humaniza. Pessoas muito normais, extremamente normais, elas são irritantes porque elas não existem. Com certeza. Ainda bem que lá em casa ninguém é normal. Por isso que a gente dá tão certo. Ninguém é normal. Ninguém é normal. Aí a gente vem para a livraria e encontra esse tipo de anormalidade também, porque as pessoas se acostumaram comigo e acabam saindo daqui um pouco anormal. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, a Vitória está aqui acompanhando, vocês podem fazer para Regina responder. Não, para Abraão responder, viu? E a gente vai deixar gravada, a gente vai botar o vídeo no nosso canal no YouTube, Livraria Universitária Cajazeiras, e toda semana a gente vai fazer, gente, um podcast aqui, um bate-papo bem legal. Virginia Woolf tinha o hábito de escrever em pé. E Abraão, qual o hábito, quais são os hábitos que Abraão tem? Hábitos de escrever. De escrever, e qual é o hábito que Abraão tem? Eu geralmente tento escrever num lugar calmo e silencioso. Às vezes surgem ideias ou vem alguns pensamentos, eu anoto, mas eu tenho que depois sentar para juntar as ideias, concatenar essas ideias em um outro espaço. Eu não teria nenhuma mania, mas eu diria que eu nunca acredito que o texto está pronto. Então eu termino, eu perco um pouco aquele amor pelo texto para não poder mexer muito e depois eu volto. Então essa é uma mania, eu sempre tenho um regresso pro texto, porque não é como fazer pouco, mas porque é uma atividade que dói um pouco, porque você às vezes tem que se desprender, tem tempo, e às vezes assumir uma coisa que você não revela pra ninguém, que essa é uma fofoca, gente. E quando você está diante daquelas linhas e diante da escrita, você pode
assumir uma coisa que você não teria coragem, por exemplo, de assumir na sua vida. E que naquele momento, coisas muito íntimas, ou coisas que você tem medo, que povoam sua cabeça, você joga ali pro personagem, coitado do personagem vai viver aquilo, porque eu não tive coragem. Então é uma mania também, assim, digamos que, de escrever, guardar e depois voltar. Mas assim, eu tenho uma mania que era escrever em paredes, até o momento que manhã, né, depois de ter escrito tanto, ela foi lá, pintou o quarto sem a minha permissão, e eu perdi todos os meus escritos. Então eu aprendi que jamais se deve pintar a parede, escrever na parede da casa da sua mãe. Mas você guarda seus escritos, tá tudo guardadinho? Guardo, Regina, só não sei onde estão, mas eu guardo. Aí eu achei interessante aqui, outra curiosidade, que Machado de Assis escrevia tão ruim, a caligrafia era tão ruim, que ele mesmo muitas vezes não sabia igual a mim o que eu escrevia. Eu dou para a menina dizendo isso aqui. Vitória, quando está aqui nos bastidores. Aí, diga, como é a sua caligrafia para escrever? Você escreve à mão ou hoje no computador? Regina, a minha caligrafia ela é traduzível, né? Mas, claro, por ser professor, eu tenho uma certa preocupação, né, na hora de escrever para o outro. Para mim, ela é um pouco traduzível. Para o outro, eu me esforço um pouquinho mais. Mas eu não tenho uma letra belíssima. Gostaria, não tenho. Até porque, assim, às vezes o meu pensamento é mais rápido do que a minha escrita. Então, eu tenho que tentar escrever rápido para poder acompanhar o fluxo do meu pensamento. Mas às vezes fica... dá pra entender. Dá para entender. Mas tem uma característica, eu nunca escrevo em cima da língua. Sempre fora, eu também. Eu não Nunca consegui escrever em cima da língua. Sempre um pouquinho acima. Eu não gosto muito de linha, não. Nem eu, então estamos. Eu não gosto muito de linha. Quando eu estou escrevendo... Eu gosto só da linha do trem. Você já pensou em escrever cordel? Nunca pensei, porque eu não tenho esse talento. Eu tenho que assumir, infelizmente. Para mim é muito triste, porque a minha cidade é conhecida mundialmente, inclusive, pelos cordelistas. Cordelistas assim, muito famosos e renomados que estão na minha cidade, como Francisco Diniz, Valentim Quaresma. Mas eu nunca consegui escrever cordel. Pelo ritmo, pela aquela cadência, eu não me sinto capaz. Tem que assumir, né? Momento de fofoca é esse. Tem que assumir. E sou fã da literatura de cordel. A escritora inglesa J.K. Rowling, ela escreveu todos os livros dela à mão. Você escreve à mão ou no computador? Nos dois, mão, computador, celular, papel que encontrar no meio da rua, guardanapo. Depende do que eu tiver na mão, até em rótulo, embalagem, receita. O que eu tiver assim na mão, eu estou escrevendo para não perder aquele fluxo do pensamento. Porque às vezes a gente interrompe e depois você volta e já não consegue mais. E eu queria uma opinião sua sobre isso aqui. Paulo Coelho é o escritor brasileiro que vendeu mais livros. Na faixa, já ultrapassou as 150 milhões de livros vendidos. Principalmente no exterior. Sim. O que você acha disso? O grande Paulo Coelho, eu admiro muito Paulo Coelho. Eu posso dizer que a minha formação enquanto leitor, ela veio na adolescência com Paulo Coelho. Eu lia os livros de Paulo Coelho, né? Assim, e lia com muita emoção, assim, muita comoção dos personagens. Eu lembro quando eu li, por exemplo, Verônica Decide Morrer, a impressão que eu tive com aquilo, assim, né? Trouxe pra mim um desdobramento pessoal muito forte. E eu vejo que existe um lado blasé, Regina, de uma literatura mais canônica, de uma literatura popular e de uma literatura comercial, e às vezes há assim uns certos trincheiras, né? Há umas certas divisões em que empobrecem esse diálogo maior. Então eu acredito que há espaço para todo tipo de literatura, para todo tipo de livro, para todo tipo de autor. Como é que eu defendo a democracia e falo mal do Paulo Coelho? Não consigo entender. Ou então defendo que a gente tem que ser livre de ideias e tudo e critico Lia Luft, porque ela fez uma escolha política equivocada e se arrependeu. Então assim, isso me incomoda um pouco. Eu acredito que existe espaço para todo mundo. Como Silva Deis, né, que escreveu lá seus romances,
como também outros jovens que cresceram lendo Harry Potter. Harry Potter. Então, isso, acho que há espaço para todo mundo e que a gente tem que respeitar essa democracia do livro. E ele conseguiu também essa notoriedade toda por envolver esoterismo, misticismo, por trazer personagens, às vezes, assim, muito diferentes, outras vezes algo que a gente já viu. Então, assim, a obra dele também é uma obra diversa, embora parta realmente de um lugar do místico, né, como o alquimista, como as valquírias, mas ele é um autor que dialoga diretamente, que tem uma linguagem acessível, e eu não vejo nada tão ruim. Para mim é algo bom. Ele é um brasileiro que é conhecido o mundo inteiro. Então, claro que eu também gostaria que Machado de Assis fosse conhecido, Graciliano Ramos, Clarice Lispector, mas ele tem um apelo popular muito maior, isso é inquestionável. Agora eu quero saber o que Abraão gosta de fazer nas horas vagas. Eu queria descobrir essas horas vagas. Na diversão, eu sei que você viaja muito, o que você gosta mais de fazer assim? Hoje eu vou esquecer o mundo e vou fazer o quê? Regina, olha só, quando eu podia viajar, eu viajava, né? Você sabe disso, mas agora é impossível. Com essa pandemia, né, eu tenho muito medo. E, enfim, agora, quando sobra algum tempo livre, eu escolho dormir. E às vezes ver séries ou ler, né? E eu nem diria como divertimento, que é algo que eu estou fazendo a todo instante, né? Mas quando eu estou mais tranquilo e realizo essa leitura com maior fluência do que quando realmente assim, esse vai e vem do dia a dia. Então eu diria que dormir seria uma opção. Acho que é dormir. Ele esqueceu um detalhe, de ser modelo também. Às vezes. Ser modelo, Tirar fotos às vezes. Né? Muito bem. Quando a gente tá com a autoestima um pouquinho melhor, né? A gente aí se amostra ter uma foto. Mas tem que se amostrar sempre. Agora vamos para encerrar, eu quero fazer uma rapidinha com você. Eita, Tô com medo. bate e volta. Uma rapidinha com você. Uma palavra, Deus. um livro, A Paixão Segundo GH. um amor, Minha mãe. uma tristeza, Culpa. um sonho, Não ter culpa. uma decepção, Algumas pessoas que elegeram o atual governo. uma alegria, Fazer minhas escolhas de uma forma tranquila. um escritor, Adélia Prado, Clarice Lispector, Manuel de Barros. um medo, São tantos. Mas eu diria olhar para o meu passado e ter percebido que eu não vivi. e uma frase para encerrar nosso podcast. Eu quero que você encerre com uma frase. Eu vou usar a Gonzaguinha. Uma frase assim célebre, né? Viver e não criar vergonha de ser feliz. Eu amo essa frase, tenho várias postagens dela. Gente, pois hoje aqui eu encerro o nosso primeiro podcast. Toda semana nós vamos convidar uma celebridade aqui da nossa região, da nossa cidade, que tem grandes escritores como Abraão. E espero vocês. Tchau, tchau.